Opa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma grande felicidade minha, eu comprei um braço articulado aqui para colocar o microfone. Diante disso, os episódios não vão ficar mais oscilantes, porque antigamente eu tinha que ficar segurando o microfone com a mão e muitas vezes ele começava em uma posição e terminava em outra e o áudio acabava ficando ou mais alto ou mais baixo, dependendo da posição que eu colocava ele. E agora ele está fixo, bonitinho, então o áudio também vai ficar fixo e bonitinho, assim eu espero. Mas o tema do episódio de hoje eu resolvi tirar de uma pregação que eu estava escutando da Joyce Meyer, onde ela disse uma frase que foi extremamente impactante para mim. E a frase, eu preciso que você preste bastante atenção, ela diz o seguinte: você tem permissão para desfrutar sua vida enquanto passa por um problema. E sabe por que eu acho que essa frase é tão impactante? Porque ela não faz sentido diante do mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos prega que você precisa demonstrar que está passando por um processo, que está passando por uma dificuldade e externar essa sua insatisfação com o seu problema. E por que o mundo pede isso? Porque ele só vai validar o seu problema, ele só vai dizer, você realmente está passando por uma dificuldade, se ele vê que você está passando por isso. Mas Deus não. Ele não precisa que você puxe os seus cabelos, comece a gritar e chorar desesperadamente para entender que o seu coração está abatido. E isso tira um peso das suas costas, porque você não é obrigado a se preocupar com todos os seus problemas. Vamos ler agora João capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz o seguinte: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Olha que poderoso. A primeira coisa é que Jesus nos diz que a paz dele é um presente. E essa paz é uma paz plena. Então, diante de qualquer situação, é possível ter e obter e desfrutar essa paz que ele te dá. Queria compartilhar com vocês também que a minha mãe ela ganhou de aniversário uma Bíblia King James. E cara, uma Bíblia de estudo King James é uma coisa maravilhosa, assim. É uma experiência transformadora porque você tem um estudo muito denso da palavra. E eu queria trazer um pedaço do estudo que ela traz desse versículo 27, que é o seguinte: a expressão paz, do hebraico shalom, podia servir como uma saudação ou anúncio de bênçãos sobre aqueles que possuíam um relacionamento correto com Deus. Vamos fazer uma pausa aqui para falar para vocês o que realmente me chamou a atenção nesse estudo. Relacionamento correto com Deus. Onde você decidir focar, isso irá florescer. Se você quer focar em ter paz, você precisa focar em quê? No seu relacionamento com Deus. Então você não deve queixas dos seus problemas para as pessoas. Teve um período da minha vida que foi muito difícil para mim e nesse momento eu tive que tomar uma decisão. Ou eu iria me transformar numa vítima e tentar a todo custo fazer com que as pessoas realmente vissem que eu estava passando por um problema, ou eu iria desfrutar da paz de Jesus e focar no meu relacionamento com Ele. Foi difícil porque muitas vezes eu me senti sozinho. Muitas vezes eu gostaria de ser compreendido. Eu gostaria de ser lido da forma correta. Eu gostaria de ser visto como Deus me enxerga. E aí surge aquela grande reclamação, né? Ninguém me entende, ninguém se importa comigo, ninguém me escuta de verdade, ninguém tá nem aí para os meus problemas. Mas existe sim um ser que te escuta de verdade, que está aí para os seus problemas, que conhece toda a sua história, que conhece o seu coração e que se importa de verdade com você. E esse é Deus. E é por isso que você precisa focar no seu relacionamento com Deus, porque assim que você focar nesse relacionamento, vai florescer a paz dentro de você. Então, ao invés de chegar gritando para as pessoas, olha só, tô aqui, tô passando por um problema, preciso da sua atenção, você pode simplesmente lançar os seus problemas e preocupações para Deus e deixar que Ele se encarregue de todo o resto. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, olha o que Paulo diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Paulo aqui afirma que ele vai prosseguir. Então, diante de uma adversidade, diante de um problema, você vai declarar sobre a sua vida: eu vou prosseguir, eu não vou parar. Eu não admito que esse problema, que essa preocupação, que essa dificuldade dite como eu vou seguir a minha vida, não. Porque quem dita como a minha vida vai seguir, como as coisas vão fluir, como as portas vão se abrir, é Deus e não os meus problemas. E Paulo prossegue para quê? Para tomar posse sobre tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então eu gostaria que você fizesse essa afirmação no seu coração. Você vai prosseguir
para focar no seu relacionamento com Deus. E diante disso, tomar posse sobre tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para a sua vida. E agora a gente vai caminhar para um momento mais íntimo, porque existem dois tipos de pessoas que a gente pode classificar, que são mais comuns. Aquelas que se abrem para todo mundo. Eu já conheci algumas pessoas que, gente, era só sentar ali no ponto de ônibus, em alguns minutos ela já estava contando toda a sua vida, todos os seus problemas, toda a sua história. Também já conheci outras pessoas, e eu me enquadro um pouco nesse grupo de pessoas onde não se abrem muito. Quem tá certo, quem tá errado, esse não é o nosso papel aqui nesse momento, porque talvez você esteja num grupo ou esteja em outro grupo. Nosso papel aqui é, independente de qual grupo você estiver, que a gente possa trazer a verdade para dentro de nós. E independente de qual grupo você se encaixe, você precisa analisar os seus caminhos antes de sair falando para as pessoas ou antes de não sair falando para as pessoas. E no mundo atual, o que a gente é mais estimulado para fazer? Qual é aquela frase mais comum? Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de fazer uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, tomar algum remédio, porque a saúde de todo mundo está destruída. A ansiedade é a doença do século. A depressão está devastando os jovens dessa geração. Você já escutou essas frases em algum lugar? Você já leu essas frases nesse lugar? Você já disse essas frases em algum momento? Entenda o poder e o peso que elas carregam. E a partir de hoje, não pronuncie mais esse tipo de frase. Se for dizer algo sobre a nossa geração, se for dizer algo sobre a mente da nossa população, que sejam coisas positivas. Não permita que da sua boca saia maldição. Todas as vezes que essas coisas vierem na sua mente, mude a rota e lance uma bênção sobre essa geração. Então essa não é uma geração de pessoas ansiosas e depressivas. Essa é uma geração que se levantará com ousadia para pregar o evangelho, que se dobrará de joelhos para se entregar em santidade para Deus, que vão cumprir os requisitos que o Senhor quer, que vão proclamar a mensagem da salvação para todo o globo. A nossa mente não é uma mente perturbada, não é uma mente ansiosa e depressiva, é uma mente transformada, resgatada pelo Espírito Santo, cheia da verdade do Senhor, alimentada pelas bênçãos do nosso Pai, resgatada do poder do pecado, livre para manifestar a glória de Jesus. E diante dessas afirmações, eu preciso dizer para você que eu não sou contra a terapia, mas o que basicamente as pessoas têm feito na terapia é ir lá para um consultório e, pasmem, elas se ouvem. É no momento onde você está frente a outra pessoa desconhecida, falando sobre você, é que você tem a oportunidade de se ouvir pela primeira vez. Então, muitos de nós passam por um processo, um momento de chateação, uma dificuldade, uma preocupação, e a gente, ao invés de analisar por que aquilo surgiu dentro de nós mesmos, começa a se debater ali, repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas falas, sem identificar quais foram os gatilhos. Então eu vou dar um exemplo muito prático para você. Você se dedicou ali a um trabalho muito específico, fez aquilo ali tudo muito certinho e não obteve o reconhecimento que você tanto gostaria de ter. Ao invés de fazer uma análise de tudo o que aconteceu, de como você pode melhorar, quais as lições você pode tirar, de se ouvir, de colocar para fora aquilo que você está sentindo, de conversar com Deus a respeito disso, você fica repetindo as mesmas lamentações e murmurações. Ai, porque eu não recebi a aprovação que eu gostaria, ninguém me valorizou da forma como eu gostaria, essas pessoas são podres, são péssimas, e você começa a alimentar dentro da sua mente somente coisas ruins. E aí você vai na terapia e finalmente consegue descrever tudo o que aconteceu, e ao se deparar com o óbvio, percebe que era tão mais simples você simplesmente perdoar e seguir em frente. Então, se você acha que é necessário ir para a terapia para poder ter um momento em que você se ouve, mesmo que seja falando com alguém estranho, pode ir. Na Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, diz: examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Ou seja, nesse exemplo que eu acabei de dar, o caminho correto que a pessoa precisa fazer é o seguinte: eu estou chateado com essa situação aqui, eu não recebi a validação, a aprovação que eu gostaria de ter, porém, eu preciso praticar aquilo que eu afirmo crer. E eu preciso perdoar acima de todas as coisas, porque Jesus me perdoou. Assim, eu sou aprovado por Deus. E certamente sei que o Espírito Santo está dentro de mim. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 40, diz: em vez disso, examinemo-nos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Em vez disso, o quê? Vamos voltar para o versículo 37 que diz: quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não
não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? E finalmente, o versículo 40, em vez disso, examinemo-nos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Você entende a importância de fazer esse autoexame? De olhar para o que está dentro do seu coração. Quais são os seus pensamentos? O que tem te afligido? E após esse autoexame, identificar na palavra de Deus o que o Senhor quer que você faça. Lá em Salmos, no capítulo 139, do versículo 23 ao 24, vai dizer: examine-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Então, após você fazer esse autoexame, esse entendimento que você tem sobre você mesmo, sobre os seus pensamentos, sobre as suas preocupações, sobre as suas faltas e dificuldades, você vai chegar até Deus e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor agora examine tudo isso aqui que eu tenho, toda essa bagagem que eu consegui tirar de mim, todas essas coisas que estão afligindo a minha alma. E eu preciso que o Senhor me ajude a ser aprovado pelo Senhor, a fazer a tua vontade. Me mostra qual a tua vontade, porque não adianta você achar que você vai obter a sabedoria de um filósofo qualquer, de um psicólogo que tem uma formação incrível, maravilhosa, de um remédio. Enfim, Deus pode usar todas essas coisas, mas a sabedoria está escrita lá em Provérbios, no capítulo 2, versículo 6. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Você pode ouvir palavras extremamente sábias e poderosas, vindas de pessoas que às vezes nem estudo têm, mas têm um relacionamento profundo com o Senhor. Entenda isso, esse episódio completo aqui é só para te lembrar que o que mais vale na sua vida é preencher o seu coração com a sabedoria de Deus e preencher a sua vida com um relacionamento com o Senhor. Foque nisso, porque aonde você focar vai ser aonde você vai ter resultados. Se durante a maior parte do seu dia você coloca os seus pensamentos nas suas preocupações, não se espante quando o resultado dos seus exames de saúde forem totalmente negativos. Mas se o seu foco é no Senhor, no seu relacionamento com Deus, em como você pode melhorar como pessoa, em como você pode tirar lições dessas suas dificuldades, em como Deus pode usar a sua vida, mesmo estando em lugares ruins, em como você pode ser boca de unção, ao invés de boca de maldição para essa geração. Você está escutando esse episódio até aqui. Você tem a verdade a seu favor. Então pare de deixar que a chateação roube a sua paz e comece a desfrutar do presente que Deus te deu, que está escrito lá em João 14, 27. Eu vou ler mais uma vez. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Eu vou finalizar esse episódio aqui com a frase que nós começamos. Você tem permissão para desfrutar sua vida enquanto passa por um problema. Você tem permissão para desfrutar sua vida enquanto passa por um problema. E a partir de hoje, você entende que você não é mais obrigado a se preocupar com tudo aquilo que acontece com a sua vida. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Eu te espero na próxima quinta-feira, às 7 horas da manhã aqui. Deus te abençoe. Valeu, falou.